Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é sobre flores, frutos e sementes. Esperamos que vocês gostem e acompanhem até o fim. Este é mais um trabalho de biologia realizado pelo primeiro ano do ensino médio do Colégio Compacto, turma A. Acompanhe só! A flor hermafrodita é aquela que apresenta os dois órgãos reprodutores, o masculino e o feminino, em uma mesma flor. A maioria das angiospermas são hermafroditas, como por exemplo a tulipa. As flores hermafroditas têm a seguinte estrutura. Temos o estame, que é a estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antera. Temos o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Além também de ter as pétalas, que já são conhecidas por todos nós, é claro, que são as folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores. Em seguida temos as sépalas, localizadas abaixo das pétalas, geralmente possuem a coloração verde. E o conjunto de sépalas é chamado de cálice. E toda essa estrutura é sustentada pelo pedúnculo, uma haste responsável por ligar a flor à planta. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Como dito anteriormente, temos a estrutura da flor, a qual pode ser feminina ou masculina. Essa definição depende da presença do gineceu e do androceu. Bom, o gineceu é a parte feminina da flor. O gineceu, então, vai ser formado por carpelos, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário, vai estar localizado os gametas femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen e, através do estilete, liga-se ao ovário. O ovário é a parte que vai se transformar em fruto. E, por sua vez, o fruto é resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Agora vamos falar sobre o androceu, que é a parte masculina da flor e é constituído por estames, antera e filete. O filete corresponde a uma haste fina e longa, onde em sua extremidade encontra-se a antera, que por sua vez é responsável pela produção do pólen. A antera e o filete juntos formam os estames. Como sabemos, a flor é responsável pela polinização, a qual ocorre pela transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma, que é a parte do aparelho reprodutor feminino da mesma flor, ou de uma outra flor da mesma espécie. As anteras são os órgãos masculinos da flor e o pólen é o gameta masculino. Para que haja então a formação das sementes e os frutos, é necessário que os grãos de pólen fecundem os óvulos existentes no aparelho reprodutor feminino. Em relação à transferência de pólen para o estigma, pode ocorrer das anteras para o estigma de uma mesma flor ou de uma flor diferente, porém na mesma planta, que denomina-se autopolinização, ou pode ser feita de uma flor para outra em plantas diferentes. Denomina-se, então, polinização cruzada. Agora, a Letícia vai falar um pouco mais sobre frutos e sementes. Olá, pessoal! Agora vamos entender a diferença entre o fruto e um pseudofruto. Bom, o fruto é a parte de uma planta do tipo angioperma e é produzido a partir do ovário de uma flor fecundada e desenvolvida. Sua principal função é a de proteger as sementes enquanto elas amadurecem. Já o pseudofruto desenvolve-se a partir de outras peças florais e não do ovário, como ocorre nos frutos. Um exemplo claro disso é o morango. Mudando de assunto, vamos falar sobre as sementes, que são estruturas extremamente importantes para a sobrevivência das plantas no ambiente terrestre. Elas são responsáveis por proteger o embrião, além também de garantir a dispersão das espécies de planta pelo ambiente. As sementes também apresentam uma estrutura, a qual iremos explicar agora. Veja só.
Ela é constituída pelo embrião por um tecido de reserva nutritivo, geralmente o endosperma, e o envoltório protetor, denominado de casca. As sementes originam-se a partir da fecundação da oosfera, que é o gameta feminino contido no óvulo. Nas gimnospermas, o zigoto produzido forma um embrião que permanecerá envolvido por um tecido nutritivo do gametófito feminino. Já nas angiospermas, um gameta masculino fecunda com a oosfera, produzindo o zigoto, o qual origina então um embrião e o outro gameta. Por sua vez, fecunda com os dois núcleos polares o saco embrionário, o que produzirá o tecido nutritivo. As sementes apresentam uma grande variação no tamanho, forma, coloração e aspecto superficial, sendo que as características são de grande importância para sua identificação. Quando falamos de germinação, falamos da retomada do crescimento pelo embrião. Dessa forma, existem alguns fatores que devem ser atendidos, estando entre os principais como a água, temperatura, oxigênio e luz. O início da germinação ocorreu com a absorção de água pela semente, fenômeno físico denominado de imbibição, a qual vai promover o aumento no volume da semente, ocasionando o rompimento da casca e dessa forma permitindo a entrada de oxigênio, sendo um gás essencial para a respiração das células embrionárias. A primeira parte do embrião que emerge é a radícula, que é uma raiz embrionária e ela possibilita a fixação da planta em desenvolvimento no solo e depois vem as demais raízes assegurando ainda mais a fixação no solo. A maneira que o caule emerge da semente durante a germinação varia entre as espécies de planta. No feijão, por exemplo, o caule se alonga e encurva como se fosse um cotovelo e depois se endireita. Por fim, podemos falar como ocorre a dispersão dessas sementes. Há muitas formas das sementes serem dispersas na natureza, seja por animais, fatores abióticos como vento, chuva ou pela própria estrutura das plantas e sementes que realizam esse trabalho de dispersão. E aí, pessoal, gostaram? Agradecemos a você que acompanhou este vídeo até o fim. Esperamos por você, até uma próxima. Tchau, tchau!